fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Assim tu eras e sempre serás. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui nós estamos deixando os nossos contatos para agendamento. Fones DDD 62 3280 0114. O celular e o Gmail aqui, nosso e-mail, prof.jonias@gmail.com. Se você interessar nos agendar aí na sua igreja para trazer uma palestra sobre escola bíblica dominical, sobre missões ou uma pregação, pode nos agendar através desses contatos aqui. Aqui nós temos o link do blog Net Dominical. Esse blog ele direciona a escola bíblica dominical, abarcando as duas maiores revistas das editoras evangélicas, a CPAD e a editora Betel. Aqui nós postamos as lições com antecedência e você pode estudar aqui nesse blog de graça. E estaremos sempre postando, além das lições, também os vídeos comentados. Lição 12, direcionada para o dia 19 de março de 2017, os antepassados de Jesus Cristo revelam a presença da graça de Deus. Texto áureo: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 100, versículo 5. A verdade aplicada: uma vez salvos e iluminados pela verdade da cruz, toda a carga hereditária de nossas vidas sucumbe diante do poder do Cristo vivo. Os objetivos da lição: ensinar a importância da genealogia e as teorias do comportamento humano, mostrar o perfil dos antepassados de Jesus e como a graça de Deus se manifesta. Deixar claro que nenhuma genealogia é fator determinante para nosso futuro. Os textos de referência: Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 6. Meus queridos irmãos internautas, através da genealogia de Jesus Cristo, dúvidas e problemas acerca de nossa natureza humana podem ser claramente explicados. No entanto, também vemos a manifestação da graça do eterno Deus. Estudaremos aqui a genealogia de Cristo, provando que ele é o Messias oriundo de Abraão e também oriundo de Deus. Segundo o site Wikipedia, a genealogia é uma ciência auxiliar da história que estuda a origem, evolução e disseminação das famílias e respectivos sobrenomes ou apelidos. A definição mais abrangente é estudo do parentesco. Como ciência auxiliar, desenvolve-se no âmbito da história da família, onde é a peça fundamental subsidiada por outras ciências como a sociologia, a economia, a história da arte ou o direito. Aqui na revista, o comentarista foca na sociologia, na psicologia, como ciências auxiliares. É também conhecida como ciência da história da família, pois tem como objetivo desvendar as origens das pessoas e famílias por intermédio
do levantamento sistemático de seus antepassados ou descendentes, locais onde nasceram e viveram e seus relacionamentos interfamiliares. A fonte é o site Wikipedia. Vamos estudar, portanto, a genealogia de Jesus Cristo, tanto a de Mateus, como vamos dar umas pinceladas na de Lucas, de Mateus que encaminha até Abraão, e a de Lucas que vai até Adão, até Deus. A importância da genealogia. A genealogia para um judeu sempre foi considerada de vital importância, porque sem a árvore genealógica, eles não poderiam provar que faziam parte de determinada tribo e não teriam o direito de possuir qualquer herança. Por isso, Mateus apresenta tanto a linhagem humana de Jesus, de Mateus capítulo de 1 até o 17, quanto a divina, Mateus de 1, de 18 até 25. Aqui ele traça a genealogia de Cristo até Abraão, que é a genealogia humana. E aqui, quando o anjo visitou Maria e deu a sinalização de que Jesus Cristo nasceria de Maria, oriundo de Deus, não de José. Nós temos aqui a árvore genealógica, aqui ó, Abraão até Jesus, que se chama Cristo. Todos os seus descendentes. E pelo livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é traçado não só até Abraão, mas vai até Adão, e de Adão, Deus, que a origem do homem é Deus. Jesus Cristo, sendo o homem, tem origem em Deus. E como Filho de Deus, ainda mais contundente, o Filho do homem, que é Filho de Deus. Jesus na genealogia de Mateus. A genealogia e seus personagens. Algumas teorias. Jesus na genealogia de Mateus. A intenção de Mateus era comprovar que Jesus pertencia à linhagem de Davi e Abraão. Portanto, era o Messias predito nas Escrituras, porque havia textos nas Escrituras que vaticinavam sobre o nascimento do Messias, que era oriundo de Davi e de Abraão. Como Mateus pretendia provar isso, ele traçou a genealogia e já começa o livro com a genealogia de Cristo. Outro fato importante é que Mateus apresenta a singularidade do nascimento de Jesus Cristo, isto é, a forma como foi gerado pelo Espírito Santo. Aí é o texto de Mateus capítulo 1, de 18 até o 25. Ele deixa claro que José não gerou Jesus, foi apenas o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí Mateus aqui 1 e 16. A genealogia apresentada por Mateus é um documento que atesta a veracidade de Cristo como Messias. Através dela, Mateus revela a origem de Jesus dentro da história de Israel. Jesus, filho de Davi. Aí logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Mateus. Então, a genealogia de Cristo, patenteada no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, por Mateus, que outrora chamava Levi, é traçada a genealogia, ou seja, o histórico dos parentes, dos descendentes, dos ancestrais de Jesus Cristo. E vai até Abraão. Conforme vos disse, o de Lucas traça até Adão, até Deus. 2. A genealogia e seus personagens. Os personagens escolhidos pelo Espírito Santo para compor a lista dos familiares de Jesus Cristo são, sem dúvida, muito intrigantes. Porque nós vamos ver aqui Mateus de 1 a 17, que traça ou apresenta a lista de vários tipos de casos de forma detalhada,
Mateus vai relatando com riqueza seus nomes e seus feitos. A Bíblia nada omite acerca das falhas ou delírios, mesmo sendo eles pertencentes à família do ungido. Todos os personagens aparecem nesta tão importante genealogia unicamente pela graça de Deus. É bom frisar que aparecem aqui personagens alvissareiros por pertencer à genealogia de Cristo, porém com grandes falhas, com grandes defeitos. Nós temos aqui até a meretriz Raabe, Ruth, a Moabita. Então, pessoas das mais indesejáveis, se fosse traçar um perfil de perfeição, mas está listado. Jesus apresenta aqui sua genealogia através do livro de Mateus até Abraão, listando os personagens, por mais falhos que tenham sido. Por exemplo, Davi foi um personagem alvissareiro, porém muito falho, mas aqui está perfilado como descendente de Cristo. 1.3. Algumas teorias. Nós temos pelo menos 3 teorias: a teoria geneticista, a teoria da psicologia e a teoria da sociologia, que nós vamos ver aqui nesse ponto 1.3. E todas têm sua importância. Para entender melhor a questão genealógica, vejamos algumas teorias que buscam explicar os desvarios do coração humano. Provérbios capítulo 4, verso 23. A teoria geneticista, que diz que herdamos de nossos pais vícios, doenças, loucuras, e a qualquer hora isso se manifestará porque está no nosso sangue. A psicologia, a teoria da psicologia aqui, afirma que as relações domésticas são essenciais na configuração das personalidades e desenvolvimento de cada indivíduo. Já a sociologia afirma que, por ser o homem um ser social, seu comportamento é influenciado pelas relações. Essas teorias possuem suas fundamentações, mas, de fato, nenhuma delas pode entender o que se passa no coração humano. Salmo 73, versículo 26. Somente Deus conhece o interior do homem. Então, por mais luz que possa jogar uma dessas teorias, ou elas todas, não se pode adentrar no coração humano, porque só Deus pode conhecê-lo. No entanto, fica aqui patenteado esta realidade sobre a genealogia, que é o nosso estudo fundamental nesta lição tão importante, a lição 12. No ponto 2, Deus gerou graça em meio à desgraça. As teorias expostas acima tentam explicar como os seres humanos são influenciados, se transformam e agem. Porém, o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. Imagine vocês que nunca se poderia imaginar uma meretriz que morava nas margens dos muros ali de Jericó, de repente entra na genealogia de Cristo, porque se casou com Salmão, e Salmão era príncipe de Judá, e daí nasceu dessa união os ancestrais de Jesus Cristo. Nós temos Salmão gerando Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, e de Davi veio Jesus Cristo. Então fica bem claro que Deus gerou graça em meio à desgraça. Vamos ver isso aqui nos subpontos. Os patriarcas e a cultura da mentira. O poder de uma decisão, raízes de problema. Então, o Senhor, ele trabalha com problemas, com coisas tortuosas. Imagine, Deus vai lapidando, e nem por isso deixamos de ser seres alvissareiros e fundamentais na história de Jesus Cristo. Então, os patriarcas e a cultura da mentira. Ponto 2.1, os patriarcas e a cultura da mentira. A genealogia começa com Abraão, o pai da fé, que mentiu a Faraó, rei do Egito, para não morrer por causa da beleza de Sara, sua esposa, quando descia ao Egito. Gênesis 12, versículo
versículos 11 a 13, nós temos esse registro. Anos mais tarde, numa situação parecida, Isaac, seu filho, mente do mesmo jeito, dizendo que Rebeca é sua irmã. Gênesis 26, versículos de 6 a 9. Nessa família se estabelece uma cultura de mentira que se perpetua na casa de Jacó, que era filho de Isaac, que enganou seu pai pela bênção da primogenitura. Gênesis 27, 18 a 20, nós temos esse registro. Os filhos de Jacó, movidos pela inveja, vendem seu irmão José como escravo e mente, dizendo que havia sido comido por um animal selvagem. Gênesis 37, versículos de 31 a 33, nós temos esse registro. Veja bem, os patriarcas e a cultura da mentira. Aqui, esses patriarcas todos que são ancestrais de Cristo, que entram na genealogia de Cristo, são seres imperfeitos e que estão aqui listados pela graça de Deus. E essa cultura da mentira, mesmo impregnada nos patriarcas, fica aqui claro que o Senhor age pela sua graça. O poder de uma decisão. A genealogia de Jesus Cristo apresenta o perfil de várias famílias. Gênesis 38, de 15 a 19, Mateus 1, versículo 5, a parte A, no episódio de Judá e Tamar. Poderíamos pensar no relato de um casal feliz, mas se trata de um caso incestuoso entre um sogro e uma nora. Veja bem, temos também a história de Raabe, uma prostituta que habitava em Jericó, a cidade vencida por Josué. Ela fez uma aliança com Deus e casou com Salmão. Dessa relação nasce Boaz. Aí nós temos o registro aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 5, na genealogia de Cristo, que é o pai de Jessé, que é o pai do rei Davi, do qual Jesus é descendente direto. No caso de Tamar, a decisão foi vergonhosa. Na de Raabe, transformadora. Na ênfase descrita por Mateus, observamos que nossas escolhas determinam nosso amanhã. Então, está aqui o registro de personagens que poderiam ser indesejáveis nesta lista, mas Deus tem os seus planos e os seus projetos. E não importa os elementos que vão entrando nesse projeto, nesses desígnios de Deus, a verdade é que Ele age pela sua graça. Mas aquilo que nós decidimos hoje poderá nos projetar o amanhã. 3 raízes de problemas. O relato da genealogia de Jesus apresenta alguns reis que cometeram atos abomináveis na história do povo hebreu. Até mesmo o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, adulterou e, para omitir seu pecado com Betseba, ordenou que Urias, marido de Betseba, fosse colocado à frente da batalha, precipitando assim sua morte. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 15 a 18, nós temos o registro desse episódio. Dessa relação nasce um filho, e Mateus enfatiza: e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Veja bem que Salomão foi gerado de Betseba, que era mulher de Urias. O primeiro menino morreu, mas Salomão perpetuou a descendência de Davi, e de Salomão também veio Cristo. Embora sendo o rei mais sábio entre os homens, Salomão deixou-se enredar por suas muitas alianças e casamentos. Suas mulheres infectaram a nação com seus ídolos. Então temos aqui um personagem que poderia ser indesejável na listagem da genealogia de Cristo, mas no entanto é um dos principais. É um personagem alvissareiro, porque o Senhor age pela sua graça e não pelos nossos méritos. A terceira parte, a vontade soberana de Deus. Como em todas as famílias, encontramos na família de Jesus gente de todo tipo,
e com os mais variados problemas. A ideia de que existem famílias perfeitas pode nos levar a desvalorizar nossos familiares. Bom, então está aqui, personagens que entram na listagem da genealogia de Cristo, que poderiam ser indesejáveis, conforme eu já vos falei. Mas aqui não deixou de entrar na lista pessoas falíveis, problemáticas, defeituosas, com pecados gritantes na genealogia do próprio Cristo. Então, não podemos nos envergonhar da nossa genealogia, dos nossos ancestrais, dos nossos passados, porque às vezes tivemos vultos que marcaram a história da nossa família com atos indesejáveis, mas o Senhor, Ele abarcou a todos com a sua graça. Vamos ver aqui, um projeto mais excelente, uma atitude obediente, quebrando paradigma. Um projeto mais excelente. A visita do anjo Gabriel modificou todos os projetos humanos de Maria. O anjo Gabriel é o anjo do Senhor que está ligado à obra da redenção. Foi ele que trouxe a notícia, o recado de Deus que de Maria nasceria Jesus Cristo, conforme a promessa. E nós temos até o registro aqui em Isaías capítulo 55, versículo de 8 a 9, e Efésios 3, 20, aqui, sobre os planos de Deus eram mais excelentes que os seus. Crer e aceitar isso desencadeou e ativou em sua vida o projeto para o qual o Senhor a criou. Maria, em total respeito à obediência, simplesmente se submeteu, disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lucas 1, versículo 38. Assim como Maria, devemos confiar nos planos que o Senhor designou para as nossas vidas. Oh, que bela lição! Quando nós entendemos que o Senhor tem projetos melhores para nós, que o Senhor tem projetos mais excelentes, que o Senhor cumpre os seus desígnios, desenvolvendo projetos que modificam a nossa história, as nossas estruturas, os nossos planos. Na vida de Maria não foi diferente. Ela foi agraciada com a presença do anjo, que a notificou sobre o nascimento do Messias decantado nos profetas, nos livros dos profetas maiores e menores. Ela simplesmente aceitou o projeto e disse: eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Oh, aleluia! O que você está falando com Deus neste momento, meu caríssimo internauta? O que você está dizendo aos projetos de Deus na sua vida? Os projetos estão alterando as suas estruturas e você está dizendo sim. Você está dizendo: o Senhor tem projetos mais excelentes, cumpra-se em mim a sua vontade? Ou você tem digredido da trajetória delineada por Deus? É que a lição quer nos repassar. Precisamos aceitar o projeto de Deus. 3.2. Uma atitude obediente. Quando o Senhor Deus nos escolhe, Ele espera que tenhamos a mesma atitude de Maria. Veja bem, se em nossos vínculos familiares existem pessoas praticantes de ocultismo, práticas malignas, condenáveis e que eventualmente possam ter lançado palavra de maldição contra nós, isso deve ser motivo de oração, não de preocupação. Isso não nos impede de vencer e seguir adiante. Não interessa as relações interpessoais que se estabeleceram em nossas famílias no passado. Elas não podem anular a promessa para os que estão em Jesus Cristo. Se Jesus venceu, nós também venceremos, ou vamos vencer. Quem está em Cristo é nova criatura. Então, todos os projetos dos nossos familiares debaixo de uma carga negativista de maldição
poderão ser alterados. Não precisam ficar preocupados com aquilo que foi proferido sobre nossa vida, pensando em maldições que não se alterarão jamais, porque o Senhor nos abençoará. Aqueles que estão em Cristo Jesus não serão jamais amaldiçoados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor tem poder. E então a lição quer nos repassar aqui essa verdade. Uma atitude de obediência ao Senhor, ela nos salvaguarda de todas as maldições que possam ter sido proferidas sobre nossa vida através de nossos antepassados. 3.3. Quebrando os paradigmas. Paradigmas têm a acepção de modelos incrustados na sociedade que servem de exemplo e que às vezes estão ultrapassados e que precisam ser quebrados, precisam ser alterados. Somos seres humanos imperfeitos, mas contamos com o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo nos admoestou. João 14:26. Tudo se fez novo em nós a partir do momento em que recebemos o Senhor em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não podemos permitir que influências exteriores sejam mais poderosas que as internas. Afinal, Deus habita em nós, através do Espírito Santo. João 14:17. Nascemos à semelhança de Adão, mas fomos resgatados por Jesus Cristo. Sendo assim, o que deve sempre prevalecer nos regenerados é a semelhança com aquele que os gerou. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 48 a 49. 2 Pedro 1, 3 e 4. Nós somos gerados, somos seres humanos imperfeitos, somos seres vulneráveis e temos modelos em nossas vidas que são padronizações de comportamentos que precisam ser quebrados, que precisam ser alterados. E isto ocorreu quando Jesus Cristo nos fez povo seu, nos fez ovelha do seu aprisco, nos regenerou e nos salvou. Toda a carga poderosa, maléfica, herdada de nossos ancestrais, oriundas desde Adão, que nos trouxe um legado de maldição e também para toda a terra. Tudo isso, nós fomos resgatados por Jesus Cristo desse estado e regenerados à semelhança daquele que nos gerou. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Não fique, portanto, preocupado, meu caríssimo internauta, você que está me ouvindo, com a carga de maldição que proferiram sobre a sua vida. Não fique preocupado porque o seu vizinho está com o olho gordo sobre a sua vida, porque existem palavras proferidas de maldição sobre a sua família. Não fique preocupado com os feiticeiros que circundam a sua avenida, a sua rua, ou o seu bairro, ou o local onde você mora, porque o Senhor te resgatou de tudo isso através do seu poder e Ele nos regenerou com uma vida nova. Nada disso vai nos acabrunhar e nos amaldiçoar. Nós estamos debaixo da bênção. Oh, aleluia! Estamos debaixo da bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos regenerados por Ele, mudados, transformados, e toda maldição foi tirada de nós através da cruz do Gólgota. Meu irmão internauta, as teorias que tratam acerca da vida humana e seus mais variados problemas de existência não passam de meras teorias. Evidentemente que tem seus valores, seus pontos positivos, embora possuam fundamentações, é que o autor está dizendo, o comentarista. O fator determinante para a transformação de uma vida está em Jesus Cristo. Nele tudo converge, nele tudo é possível. Ele está dizendo aqui, fechando a lição, dizendo que não podemos ficar
preocupados com a carga emitida negativamente dos nossos ancestrais. Porque quem tem o poder de mudar, o fator determinante para a transformação de uma vida está em Jesus Cristo. É Ele que nos traz vida nova e tira toda a maldição de sobre nós. Vou deixar aqui um questionário para você catalogar aqui as respostas das perguntas e colocar aí na sua lição. Que Deus nos abençoe. Me guarda, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rio.